Olá, boa noite. Primeiramente queria agradecer pela oportunidade de estar entrando na sua casa, pela sua disposição de hoje, estar dedicando um tempo aqui a assistir a nossa programação, né? Talvez alguns aqui ainda não me conheçam. Eu me chamo Dalton, eu sou esposo da Larissa, sou pai do Miguel e há aproximadamente 4 meses tenho vivido uma família com a Igreja Ceia, né? Uma casa que tem me acolhido bastante, né? Com a qual eu tenho me sentido muito alimentado, muito amado, muito querido. E hoje eu recebi um grande desafio de compartilhar com a igreja, né, aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Eu espero que consiga vencer a questão do nervosismo mesmo, né? Um grande desafio hoje vai ser conseguir colocar em palavras claramente aquilo que Deus tem colocado no meu coração, todas as informações que o Senhor tem colocado no meu coração, de forma que chegue a você de uma forma compreensível, né? Que você possa de verdade entender aquilo que Deus tem preparado para você nesse momento. Então, primeiramente, eu gostaria de orar com vocês, né? Gostaria que você, nesse momento, também fechasse os seus olhos, colocasse a sua vida em oração. Sei que talvez você não está assistindo ao vivo, ou você está no seu trabalho, está em algum momento, queria que você parasse 1 minuto para que a gente fizesse essa oração e logo mais nós daremos sequência, tá bom? Então, feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Jesus querido, pela oportunidade de estarmos hoje aqui reunidos, Pai. Eu aqui na igreja, Senhor, os meus irmãos nos assistindo através das redes sociais, Pai. Que o Senhor possa falar verdadeiramente, Senhor, nessa noite, que o Senhor possa alcançar o coração de cada filho teu que nesse momento está assistindo a mensagem, ainda que não esteja assistindo agora, mas que vá assistir amanhã ou depois, em qualquer outro momento, se estiver na sua casa, no seu trabalho, aonde estiver, Pai, que essa semente caia, Senhor, e frutifique no coração dos teus filhos, Senhor. Que essa mensagem possa ser compreendida, Pai, no nome todo-poderoso de Jesus, Senhor. Que a vida de cada um de nós não seja mais a mesma, Senhor, de hoje em diante, Pai. Que não seja aquilo que eu estou falando, Senhor, mas aquilo que o Senhor deseja, Pai, edificar no coração de cada um dos seus filhos, Senhor. Usa a minha boca, Pai, para Ti, Senhor, que eu possa verdadeiramente transmitir tudo aquilo que o Senhor tem interesse de ministrar ao coração da Tua igreja, Pai amado. Muito obrigado, Jesus Cristo. Amém. Bom, vamos lá. Eu gostaria de estar compartilhando com vocês algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração, né? E assim, o que eu estou falando nesse momento que eu vou falar agora não é algo assim de pensamento simplesmente solto, mas é até um próprio testemunho de vida, né? De algo que eu já me vi passando por algum momento, que eu já meditei nessa palavra em alguns momentos, né? E assim, a mensagem não tem um tema, mas assim, no final das contas, a conclusão é que nós devemos nos apegar a Jesus, cada vez mais, né? Entender quem é a pessoa de Jesus e quem nós somos, né? E assim, em alguns momentos, eu sei que até sem maldade, nós acabamos confundindo esse papel. Jesus, nós sabemos que é uma pessoa muito boa, bondosa, que deu a vida por nós, mas que em algum momento a gente acaba confundindo quem nós somos, né, comparado à grandeza de Jesus. Talvez você já tenha visto ou já tenha vivido em algum momento alguma experiência de precisar mesmo do Senhor e pedir a Ele algo, né? Senhor, traz a providência nessa causa. Senhor, vem, age na minha vida dessa forma. Isso é totalmente louvável, é a questão de dependência de Cristo. Mas um ponto que eu queria alertar é que talvez você já viu alguém ou você já orou de uma forma a tratar Jesus como seu mordomo, né? A fazer de Jesus uma pessoa que está ali para te servir, quando na verdade nós deveríamos estar servindo a Ele, né? Você talvez já viu alguém que vivia muito bem e tinha uma família maravilhosa e um emprego bom e servia a Cristo, estava presente na igreja, ativo nas células e em todos os compromissos que podia, e de repente, por circunstâncias da vida, veio a perda do emprego, uma crise financeira, de repente a perda de uma pessoa amada, e essa pessoa se desanimou, e essa pessoa acabou transferindo culpa ao Senhor. E aí começou a culpar Cristo por aquilo que aconteceu na vida dela. Começou a responsabilizar, de uma certa forma, tentando castigar ou punir ao Senhor. Por exemplo, Deus, isso aconteceu na minha vida, então nesse momento eu já não preciso mais de você, eu estou chateado contigo, Cristo, eu não quero relacionamento com você.
Isso é totalmente não entender a pessoa de Cristo Jesus, né? E de uma forma contrária também acontece. Você vai ver pessoas que estão passando por lutas, estão passando por dificuldades de todos os tipos, desde dificuldade no casamento, dificuldade no seu ministério, dificuldade no trabalho, no relacionamento entre pais e filhos, entre amigos e tudo mais. E essa pessoa é acolhida e resgatada pela igreja. E essa pessoa é apresentada a Jesus e de repente ela se apaixona por Cristo Jesus e começa, Jesus sendo todo-poderoso, a fazer a transformação na vida dessa pessoa. E aí, pouco a pouco, Deus vai tirando toda aquela craca, né? E vai colocando bênçãos e unção na vida daquela pessoa. Só que aquela pessoa, a partir do momento em que saiu daquele mar de pecado, daquela vida de tristeza, aquela vida de angústia, até tem uma gratidão por Cristo, fala, poxa, Jesus, obrigado. Só que se esquece do verdadeiro amor, de continuar a seguir a Cristo. E ela se sente satisfeita com aquilo. E aí ela meio que trata Jesus como seu garçom também. Poxa, obrigado por ter me servido, agora eu já estou bem. Agora eu tenho o alimento, agora eu tenho a bebida que eu gostaria. Muito obrigado. Se eu precisar de você de novo, eu te chamo, Jesus. E às vezes acaba colocando Jesus de lado. Assim como em alguns momentos você pode estar tratando ele como sua diarista, né? Você está com a casa toda suja, toda bagunçada. E aí você chama Jesus, né, para fazer parte da sua casa, do seu coração. E Jesus, por ser lindo, soberano, ele vai lá e limpa toda a sujeira, remove tudo aquilo que tem sido atrapalho na sua vida. E no final das contas você quer tirar um dinheiro do bolso e pagar a diária da limpeza que ele fez na sua casa. Talvez com 5 minutos de oração, com 10 minutos de oração, você pensa que está pagando a Jesus por aquilo que ele fez e está deixando ele de novo pendurado ali no cabide de casa em algum momento você queira usar. E isso é algo que me entristece muito e eu compartilho porque foi algo que hoje eu percebo que eu já fiz, hoje eu percebo que eu já vivi, né? E em alguns momentos eu digo até que, pelo fato de já ter trabalhado com homens, né, no sentido ministerial mesmo, de ter aconselhado a homens, a nós, Igreja de Cristo, é muito até mais comum que isso aconteça nessa eventualidade, nessa situação. Pessoas que quando estão em crise se dedicam a Cristo, buscam ao Senhor, mas quando as coisas começam a melhorar, elas passam a não ter mais tempo para Cristo. E aí está certo que nós temos na vida nossa um compromisso secular com o nosso trabalho, com os nossos estudos. E eu não vejo mal nisso, desde que você tenha o entendimento que Deus é soberano. Porque se você tiver o entendimento que Deus é soberano, se você dedicar horas ao seu trabalho, você vai estar pregando o evangelho no seu trabalho, ainda que você não pare ninguém para falar o nome de Jesus. Mas o fato do seu bom testemunho, da sua retidão, do seu caráter, do seu compromisso, também reflete aquilo que você é. E você passa a ser um bom exemplo. Assim como nos seus estudos e tudo mais, talvez você em algum momento vai ver alguém para baixo e você vai ter a oportunidade de alcançar aquela pessoa, onde talvez o nosso pastor, onde talvez outras pessoas não chegariam ou não seriam bem recebidas por essas pessoas, né? Então eu quero dizer que não tem problema em você ter alguns compromissos. O problema é você não ter tempo para viver em Cristo, seja estando presente nos cultos, se congregando, vivendo aquele calor que é estar no meio do corpo de Cristo, seja tendo um tempo extraculto para estar em comunhão com seus irmãos, seja numa célula, seja em algum momento de coinonia, seja um momento de alegria, né? Nem que seja no futebol com os amigos, mas que você tenha tempo para estar unido ali em Cristo. E aí eu percebo que muita gente talvez não consegue chegar aonde quer porque Deus conhece o nosso coração e sabe que facilmente nós colocaríamos ele no cantinho ou dispensaríamos no final do dia como uma diarista, caso a nossa bênção chegasse muito rápido. Então Deus prefere muito mais a nossa presença. Deus quer nos abençoar, mas Ele quer viver família conosco desde o início de tudo, desde quando criou Adão e Eva, Ele queria viver família conosco, né? Então esse é um ponto que tem me chamado muita atenção. E é fácil a gente perceber isso até em orações, né? Quando a gente vê algumas pessoas orando, e por favor não me veja como um juiz, a minha intenção não é essa, sim transmitir aquilo que eu já errei para que você não cometa esse erro também, de ter uma oração em que você vai lá e fala: Deus, eu estou precisando, o Senhor sabe, de uma casa, eu estou precisando de um carro novo, Deus, eu estou precisando de um emprego, Deus, que eu possa concluir aquele curso, Pai, que dê tudo certo naquele meu projeto e tudo mais. E aí, eu vou te falar, não tem um problema em você pedir ao seu Pai aquilo que é um desejo seu. Mas o problema é quando a sua oração trata unicamente de pedir ao Senhor
aquilo que vai te satisfazer, como se você estivesse lá num drive do McDonald's e falasse, olha, eu quero um hambúrguer, eu quero uma batata, eu quero um suco, eu quero um refrigerante, e simplesmente alguém te servisse. Mas que você possa ter uma mudança de mentalidade e ao invés de só pedir coisas materiais e coisas que vão satisfazer o teu prazer, que você pergunte, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Pai, que eu possa verdadeiramente viver a tua vontade. Pai, para quem eu devo ministrar hoje? Quais atitudes eu devo tomar hoje? Quais projetos eu devo iniciar hoje para que o seu reino, para que a sua palavra venha a ser propagada cada vez mais? E você começar a entender que você não é o chefe e Jesus é o seu servo, mas que você é o servo, você é o mordomo de Cristo. Que você tem que perguntar o que você gostaria que o Senhor fizesse, que você fizesse a Cristo. Né? Eu, na vida secular, sou submisso a algumas autoridades e, por exemplo, na empresa que eu trabalho, eu tenho uma gerência acima de mim. E é muito importante para mim estar alinhado hoje com a minha gerência sobre quais expectativas ela tem sobre os trabalhos que eu vou estar fechando essa semana, esse mês e ao longo do período. E da mesma forma, nós temos que ter esse entendimento. Cristo, o que é que o Senhor espera de mim nesse momento? Né? Então, assim, se colocar de verdade a ouvir e a obedecer tudo aquilo que o Senhor tem destinado para a nossa vida, né? Eu queria ler com vocês um texto, que é o texto que eu usei para embasar essa mensagem, né? Ele está lá em Marcos, no capítulo 4, e aí nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 20. Marcos 4, do 3 ao 20. Bom, eu vou começar lendo aqui. Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançavam a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as palavras se queimaram e secaram, porque não tinham raízes. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, a 60 e até 100 por um. E acrescentou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 10. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca da parábola. Ele disse, a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhe perguntou, vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada, logo que as ouvem, Satanás vem e retira a palavra delas semeada. Outras, como semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raízes em si mesma, permanece por pouco tempo. Quando surgem algumas tribulações ou perseguições por causa da palavra, logo a abandonam. Outras, ainda com a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em terra boa, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Verdadeiramente, o meu desejo essa noite é que todos nós sejamos terra boa, que nós possamos, dar muitos frutos e receber a palavra do Senhor de uma forma diferente, que nós não venhamos a ser sufocados pelo espinho, ou que não venhamos a murchar por não termos raízes em Cristo. E assim, algo que me chama muita atenção no versículo 10, assim, do 10 ao 12 em especial, Jesus fala,
a vocês foi dado o mistério de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Ou seja, dentro da teologia existe uma linha que fala de predestinação, né? Foram predestinados para que o plano do Senhor se cumprisse. E eu de verdade acredito, mas eu não queria entrar muito nessa linha nesse momento, porque geraria uma discussão muito longa e talvez eu nem tenha conhecimento suficiente para discutir todos os pontos dessa questão de predestinação. Mas o ponto que me chama a atenção é que se eles ouvissem, se eles entendessem, eles teriam chance de se converter e ser perdoado, porque é impossível você conhecer a Cristo e não ser salvo, não ser perdoado e não mudar de vida se você verdadeiramente souber quem Ele é. Talvez você em algum momento ouviu falar, mas a partir do momento que verdadeiramente você o conhecer, o Senhor Jesus tem poder de mudar a sua vida, inclusive daqueles que os crucificaram. Se de fato eles tivessem suas visões liberadas, seus olhos abertos, as escamas dos seus olhos retirados, muitos deles teriam se convertido. Então, assim, é maravilhoso saber que a palavra de Deus transforma a vida de qualquer pessoa desde que ela seja ministrada. E aí, o que eu quero te pedir? Talvez em algum momento você se sentiu como uma terra cheia de espinhos, como um terreno pedregoso, mas que você saiba que você tem um pai que anseia viver família com você, que ele anseia ter um relacionamento com você. Então, que a sua oração, eu queria te convidar a mudar e a pedir assim como eu peço, né? Deus, faz de mim uma terra fértil, que a sua palavra não simplesmente caia e murche amanhã quando as preocupações do dia chegar, quando de repente alguma provação, alguma aflição da minha vida chegar, que o Senhor não deixe de ser quem é na minha vida, o primeiro. Né? Na nossa vida como cristão, a própria palavra de Deus fala que nós teremos aflições. Então, se a gente for imaginar em uma roda gigante, em alguns momentos nós vamos estar muito bem, em outros momentos estamos passando por algumas tribulações e dando glória a Deus e sendo firme, sendo forte. Em outros momentos vamos estar lá em cima, em outros momentos vamos descer e tudo mais, mas que em toda situação nós tenhamos o Senhor como primeiro na nossa vida. E é muito provável até que pessoas em algum momento possam nos chatear por conta de expectativas geradas de forma errada. Né? Em algum momento eu posso gerar uma expectativa em uma pessoa que, por ter uma criação diferente, por ser um ser humano diferente, não atenda 100% das minhas expectativas, porque eu sonhei demais, porque eu imaginei demais e a pessoa de repente agiu de uma forma que me desagradou. Mas eu preciso saber que o Senhor continua comigo, ainda que pai e mãe me deixem, ainda que amigos me abandonem, o Senhor vai estar do meu lado e eu jamais posso descontar algo que alguém fez para mim no Senhor, ainda que essa pessoa seja alguém com autoridade espiritual, ainda que seja uma pessoa de Deus. Jamais eu posso me afastar do Senhor pelo dano que uma pessoa pode ter causado. Talvez estrategicamente você perdoe logo essa pessoa, libere ela do seu coração, mas decida em um determinado tempo manter uma distância estratégica para que você não tenha nenhuma discussão e possa de verdade amar até que as águas do mar se acalmem e tudo mais, mas que nesse tempo você não se afaste do Senhor. Porque diferente da nossa vida, que em algum momento nós teremos altos e baixos, a nossa fé em Cristo não pode ser como uma montanha-russa de altos e baixos. A nossa fé precisa ser contínua, numa linha crescente, ascendente, porque quando nós temos, como a palavra que nós lemos bem fala, né? Uma semente que rapidamente germina e cresce, mas que logo depois murcha, é como aquele irmão que vivia numa vida de pecado, e aí em algum momento decide viver Cristo, e aí vem na igreja, vem com toda a empolgação, e você vê aquela animação na pessoa e a transformação de vida, e de repente, por conta de uma circunstância da vida ou alguém que o feriu, ele volta para o fundo do poço. E a palavra do Senhor fala que nós voltaremos piores ainda, 7 vezes mais demônios perturbarão a nossa vida. E com isso nós estaremos dando mau testemunho àqueles que estão de fora. Porque eles falam, peraí, mas Deus não era tão poderoso que libertou esse irmão e agora ele está fazendo coisas piores ainda que ele fazia? Então, a nossa corrida não deve ser uma corrida de velocidade, de nossa, eu chego mais longe em Cristo, eu faço mais coisas e tudo mais, mas sim uma corrida que a gente visa ter ponto de chegada, ponto de alcance, que a gente possa chegar no objetivo, sem tanta pressa de querer mostrar demais aquilo que eu não posso sustentar, mas que eu seja uma verdade em Cristo Jesus, né? Eu já ouvi até em algumas ministrações
a seguinte frase, que o Senhor tem pressa, e muito embora eu tenha pleno entendimento que o Senhor é dono do tempo e que todo o controle e o domínio está nas mãos dele, eu queria te dizer, se você tem uma vontade de crescer em Cristo, que você não tem uma preocupação de crescer tão rápido, mas que você tem uma preocupação de simplesmente crescer. Não sejam altos e baixos, que você possa ter uma mentalidade de, cara, aquilo que eu venci eu não vou voltar mais atrás. Daqui é para frente, eu vou amadurecer em Cristo, eu vou ter uma linha ascendente, eu vou ter uma linha crescente em Cristo Jesus. Não me permitir voltar a viver aquela vida que eu vivia. E basicamente aquilo que Deus colocou no meu coração foi essa mensagem. Eu espero verdadeiramente que ela possa ter falado com você, que você possa ter entendido verdadeiramente a minha intenção com essa palavra, que não é trazer julgamento a ninguém, mas de verdade te chamar para viver a Cristo, para que pessoas não mudem o seu relacionamento, a sua vida com Cristo. Amém? Queria estar convidando você também a adorar a Cristo com os seus dízimos, com as suas ofertas. Em algum lugar aqui vai aparecer o Pix da nossa igreja, que você possa verdadeiramente abençoar essa casa, sabendo que hoje, se essa palavra está chegando a você, é porque recursos foram investidos para que todo esse material de multimídia estivesse aqui te abençoando, levando uma palavra a você ou a outra pessoa que pode estar precisando. Né? A Igreja do Senhor é uma igreja inclusiva. Talvez em algum momento você passe alguma necessidade financeira, assim como algumas famílias podem hoje estar precisando de um alimento, e a igreja é um local de abrigo, é um local que abençoa várias pessoas. Então que essa não seja uma obrigação para você, que você entenda a finalidade, o propósito de ser um dizimista, de ser um ofertante na casa de Deus, que você faça isso com muita vontade, muita alegria nessa noite. E basicamente é isso. O pessoal vai me desculpando se em algum momento o nervosismo fez com que eu errasse alguma concordância aí, ou tornasse a mensagem um pouco complicada, mas eu creio que não sou eu, nem é a minha fala que faz, mas a vontade de Deus em implantar essa semente de uma forma genuína no seu coração. Então, com isso, gostaria de despedir a todos. Fiquem com Deus, que vocês tenham um resto de semana abençoado no nome de Jesus e que bata alegria no seu coração em compartilhar essa mensagem com pessoas que são da sua convivência, para que elas também possam ser abençoadas, tá bom? Amém. Fiquem com Deus. Beijão.